Bom dia, pessoal. Para essa nossa aula de hoje, a ideia é apresentar como é que a gente faz os cálculos do trabalho quando a gente tem um gráfico da força em função do deslocamento. Também resolver alguns exercícios dessa listinha aí que eu disponibilizei aí para vocês, que envolvem os conceitos da energia cinética e energia potencial, além do trabalho também, tá? Trabalho físico. Lembrá-los que tem o trabalho, o pessoal perguntou lá no grupo do WhatsApp, tá? Tem um trabalho que foi disponibilizado ainda lá na época do SIGA AA. Depois o vídeo eu baixei e coloquei no WhatsApp, então no WhatsApp aparece como dia 8, mas na realidade o vídeo foi entregue uma semana antes. Então vocês teriam um mês, no mínimo, para fazer esse trabalho. Trabalho associado com um capítulo do livro. Né? Pode ser em grupo, se não me engano, de até 5 pessoas. Né? E o prazo é a primeira semana de dezembro. Para dar uma continuidade àquilo que a gente estava falando, eu fiz um resumo na aula passada. Falei que a energia potencial gravitacional, energia potencial gravitacional depende da altura, mg vezes a altura, então tem que escolher um nível de referência. Também falei que a energia cinética é massa, velocidade ao quadrado sobre 2. E falei das expressões associadas com o trabalho físico, que envolvem o ângulo entre a força constante e o seu deslocamento. Tá? E fizemos algumas contas ali. Tá? Para dar continuidade, vamos resolver o exercício de número 5 da página 188. Página 188, exercício número 5. Tá? Ele diz o seguinte: a velocidade escalar de um corpo de massa 2 kg varia com o tempo de acordo com o gráfico. Então aqui tem um gráfico da velocidade em função do tempo. Qual a energia cinética do corpo no instante t igual a 1 segundo? E aí tem aqui uma velocidade de 8, depois tem uma velocidade 18 e um tempo aqui de 5 segundos. Tá? E ela começa aqui no 8 e vai lá até o 18, quando o tempo é 5. Assim, esse é o gráfico da velocidade que aparece aí. Então, um exercício que envolve conceitos que a gente já viu de movimentos. Ele está pedindo a velocidade basicamente no tempo igual a 1 segundo, para a gente poder calcular a energia cinética, porque a energia cinética depende da velocidade. E como é que a gente vai fazer isso? Quando a gente tem um gráfico da velocidade em função do tempo, que é uma reta, a gente sabe que a equação associada com esse gráfico é V igual VO mais A vezes T. Então nós vamos precisar da aceleração deste movimento. O VO é a velocidade em t igual a 0. Então a gente sabe já de cara que o VO vale 8, mas falta a aceleração. Depois, se a gente colocar o tempo igual a 1 segundo, a gente saberia a velocidade. Como é que a gente calcula a aceleração? A gente pode pegar esses dois pontos que nós temos aqui e o tempo para encontrar a aceleração. Por exemplo, V vale 18, VO vale 8, mais a aceleração vezes a velocidade vale 18 quando o t vale 5.
Tá? Então dá para achar a aceleração. A gente vai ficar aqui com 18 menos 8 igual a vezes 5, ou seja, 18 menos 8 é 10. A aceleração vai ser 10 dividido por 5, o que dá 2 metros por segundo ao quadrado. Logo, a nossa equação horária é V igual VO. VO vale 8, mais o A, que vale 2. V igual 8 mais 2T. Então, para T igual 1, T igual 1 segundo, V vai ser igual a 8 mais 2 vezes 1, que dá uma velocidade 10 metros por segundo. Como a gente tem a velocidade, dá para calcular a energia cinética. mv ao quadrado sobre 2. Então a energia cinética vai ser igual, a massa é 2 kg, a velocidade é 10 ao quadrado sobre 2, dá para cortar esse 2, ou seja, 100 joules. Então, a partir de um gráfico que nos diz a velocidade do corpo para qualquer instante de tempo, a gente tem condições de achar qual a velocidade num determinado instante para depois encontrar a energia cinética. Tá? Esse é o exercício proposto aí pelo livro. Tá? A gente não chegou a fazer tantos cálculos a respeito da energia cinética. Então, mais um exemplo aí, onde a gente tem que relembrar alguns conceitos lá da parte dos movimentos. Então, velocidade variando constantemente com o tempo, nós temos o movimento uniformemente variado, tá? Se a velocidade fosse constante, nós tínhamos um MRU, um movimento onde a velocidade não muda, tá? Um movimento onde a velocidade muda e muda constantemente, tem uma reta, nós estamos no MRUV, uniformemente variado, e as equações horárias são aquelas três que eu apresentei para vocês. A sorvetão, esta que tem aqui, V igual VO mais AT, e ainda a de Torricelli, V ao quadrado igual VO ao quadrado mais 2A vezes o ΔS, que é o deslocamento. Tá? Vamos fazer mais um exercício mais simples que tem aí nessa mesma página, o exercício de número 3. O exercício número 3, que diz o seguinte: qual é a energia cinética de uma bola de tênis cuja massa é 0,060 kg? Observe que a massa já está no sistema internacional, rebatida a uma velocidade de 144 km por hora. Então, para calcular a energia cinética, a gente precisa da velocidade em metros por segundo e a massa em quilogramas. Então, aqui nós vamos ter que transformar para metros por segundo. 144 dividido por 3,6 dá 40 metros por segundo. Portanto, a energia cinética, que é massa, velocidade ao quadrado sobre 2, vai ser 0,060 vezes 40 ao quadrado sobre 2. Ou ainda 0,060 vezes 40 ao quadrado dá 1.600 dividido por 2 vezes 0,06.
isso vai dar 48 joules. Então, falou em energia cinética, a gente precisa da massa em quilogramas e da velocidade em metros por segundo. E aí a energia cinética vai ser dada no sistema internacional em joules. Tá bem? Vamos resolver um exercício da lista, mas antes eu quero falar para vocês do que acontece quando nós tivermos uma força que está variando com o deslocamento, tá? Para calcular o trabalho. Tá? Então, trabalho de uma força variável. A gente só calculou o trabalho quando a força era constante, ela tinha um número lá, um valor fixo, e a partir dali a gente calculava o trabalho sendo força deslocamento cosseno do ângulo. Né? E agora, se a força for variável, o que a gente faz? Se a força for variável, normalmente vai ter um gráfico da força em função do deslocamento. Tá? Então nós vamos precisar de um gráfico da força em função do deslocamento. E como que a gente encontra? Vamos pensar uma força que fez isso aqui, ó, fez assim e depois fez assim. E aqui tem dois instantes de duas posições. Uma posição 1 e aqui uma posição 2. Deslocamento 1, deslocamento 2. Se a gente quiser o trabalho sobre um determinado deslocamento, a gente vai precisar calcular a área embaixo da curva. Calcular a área embaixo, sob a curva. Então, se eu quisesse aqui o trabalho até o deslocamento 1, eu teria que calcular esta área aqui, ó. Isso aqui me daria o trabalho até o deslocamento 1, então aqui D1, e aqui eu teria um trabalho 1, para o deslocamento 1. Se pedisse o trabalho só para o deslocamento entre o 1 e o 2, eu ia calcular esta área aqui, ó, que é a área de um retângulo. Então eu teria aqui um trabalho 2. E se pedisse o trabalho ao longo do todo o deslocamento, desde o 0 até o D2, o trabalho do 0 até o D2 vai ser igual o trabalho 1 mais o trabalho 2. Então tem que somar as áreas. Ou calcular uma vez só a área, se puder, se a figura for a mesma. Então, neste caso aqui, o trabalho 1 ficou associado aqui com um trapézio deitado. É um trapézio deitado aqui, ó. Vai ter que lembrar como é que calcula a área do trapézio. Um trapézio deitado. Ou ainda poderia dividir aqui num triângulo aqui em cima, assim, um triângulo aqui, mais a área do retângulo. Tem que saber fazer o cálculo da área.
Para relembrar, trabalho ou área de um triângulo. Área de um triângulo é base vezes altura dividido por 2. A área de um retângulo ou de um quadrado, depende. Base vezes altura. Se for um quadrado é lado ao quadrado, porque os dois lados são iguais. E a área de um trapézio, é base maior mais base menor vezes a altura dividido por 2. Tá? Então a gente vai precisar relembrar estas áreas para poder calcular o trabalho em algumas situações. Importante lembrar, tá, pessoal, que se a força fosse negativa, ela tivesse para o lado de baixo, aqui do zero, o trabalho também pode ser negativo, tá? E daí vai usar uma força negativa na hora de fazer a conta da área, tá? Se a força for negativa, o trabalho vai dar negativo, tá? Desde que o deslocamento seja positivo. Então vamos fazer como exemplo já um dos exercícios que tem aí na listinha. Depois eu retomo os demais. Vamos pegar o exercício de número 4 desta listinha que eu disponibilizei aí, que é a lista 8. Só vou conferir se é a 8. Eu mandei no WhatsApp para vocês ontem. Vamos ver. Aqui. Lista 8. Trabalho e energia. Tá? Então vamos pegar o exercício de número 4 da lista L8. O que diz este exercício? Tem um gráfico da força em Newton. Aqui marca 10 e faz um deslocamento de 5 metros. Então aqui 5 metros. Depois do 5 até o 8, deslocamento em metros, posição em metros, né? E aqui tem menos 5 aqui embaixo, e do 5 até o 8 ela é menos 5, a força. O que pede? Calcule o trabalho realizado pela força no deslocamento de 0 a 5. Então, de 0 a 5, a gente vai calcular esta área aqui até chegar aqui no 5. Tá? Então, esse aqui vai ser o trabalho de 0 a 5. Como é que calcula esse trabalho? Trabalho de 0 a 5 é base vezes altura, é o retângulo, né? A base é 5, tá? Base é 5 metros e a altura é 10 newtons vezes 10 newtons. Então o trabalho de 0 a 5, que é a letra A, vai dar 5 vezes 10, 50 newton vezes metro, que é o joule. Então, trabalho de 0 a 5, 50 joule. Tá? Na letra B, pede o trabalho de 5 até 8. Tá? Então, na letra B, pede o trabalho 5, 8. O trabalho de 5 até 8. Então, aqui está pedindo para calcular esta área aqui embaixo. Então, de novo, é um retângulo. Base vezes altura. Deixa eu ver se está aparecendo. Está aparecendo fraquinho. Mas a cor aqui acho que dá para identificar.
Aqui é um verdinho. Base vezes altura. A base vai do 5 até o 8, então a base é 3, tá? Esse pedacinho todo aqui é 3 metros. Aqui é a base. Então vai ficar igual 3 metros vezes a altura, que é uma altura de menos 5 newtons. Menos 5 newtons. Então o trabalho 5 até 8, 3 vezes 5, 15. Menos 15 joules. Tá? Então o trabalho de 5 a 8 é menos 15 joules. E na letra C, pede o trabalho total, que é o trabalho de 0 até 8. Como eu já calculei essas duas áreas, tá? Esse trabalho de 0 a 8 vai ser a soma do trabalho de 0 até 5 mais o trabalho do 5 até 8. Ou seja, é somar os resultados que eu tinha antes. Então o trabalho de 0 a 8 vai ser 50 joules, era no 0 ao 5, menos 15, que era o trabalho do 5 até o 8. Então o trabalho de 0 até 8 é 50 menos 15, o que dá 35 joules. Esse exercício é um exercício do livro, onde tem força variável. Né? Então só estou refazendo um exercício que está proposto aí para vocês. Tá bem? Falou em força variável, a gente tem que calcular uma área, tem que ter um gráfico, senão a gente não consegue calcular. Tá? Tem um outro exercício aí, que é o exercício de número 5, que também tem um gráfico, e a gente vai resolver aí com vocês. Tá? Então, o exercício de número 5... Exercício de número 5 da lista L8 tem um gráfico assim, força em newtons, aqui 60, aqui 30, e aqui embaixo tem o deslocamento, que é aqui vai ter o 2, depois aqui é o 4, aqui é o 6. Tá? 6, o deslocamento, a posição em metros. Posição em metros. Tá? De 30 até 4, ele vem em linha reta, a força permanece constante até 4. De 4 a 6, ela sobe até o valor de 60 newtons. Assim. O que pede? Calcule o trabalho realizado pela força de 0 até 6 metros. Tá? Então está pedindo trabalho para sair daqui e vir até aqui. Então, como é uma força variável, nós vamos ter que calcular toda essa área aqui embaixo. Ah, mas essa área aí não tem nenhuma figura geométrica que eu consiga calcular diretamente. Então a gente vai separar em pedaços. Vamos separar esse pedaço aqui, que é um retângulo, é fácil de calcular. Vamos calcular aqui trabalho 1. Se eu não sei calcular a área do trapézio, eu posso dividir aqui ainda em um triângulo, trabalho 2, e mais um retângulo. Eu podia deixar esse trabalho aqui direto assim já. Aqui, ó, esse retângulo todo, trabalho 1. Então, para mim, o trabalho 1 é base vezes altura.
A base seria para todo esse retângulo aqui, ó. Seria 6 metros. 6 metros. E a altura eu consigo identificar aqui que é 30 newtons. 6 metros vezes 30 newtons, o que vai dar 180 joules. E vai faltar este triângulo pequenininho aqui, ó, para fechar o trabalho. Tá? Então o trabalho, esse aqui é o trabalho 1, 180 joules, e o trabalho 2 é base vezes altura dividido por 2. Qual é a base? A base é só esse pedacinho aqui, ó, do 4 ao 6. Então a base é 2 metros e a altura é só esse pedacinho aqui, ó, que é do 30 até o 60, 30 newtons. Tá? Então o trabalho 2 é a base 2 metros, altura 30 dividido por 2. Então o trabalho 2 dá para cortar aqui os dois, 30 joules. Então qual é que é o trabalho total? De 0 até 6 metros. Trabalho de 0 até 6 vai ser o trabalho 1 mais o trabalho 2. Então o trabalho de 0 a 6 é 180 joules mais 30 joules, o que dá 210 joules. Tem alguma outra forma de fazer? Tem, conforme eu coloquei ali, ó, tá, pessoal? Ali eu separei em esse primeiro retângulo, tá? Para fazer a conta. Então ali naquela figura, naquelas contas que eu fiz ali, eu separei aqui um trabalho 1, este aqui, trabalho 1, base é 4, 4 vezes 30, 120. Tá? Separei um outro, que seria este aqui, base é 2, altura é 30, dá mais 60. Aí por último desse triângulo aqui, que eu já calculei, deu 30 joules. Então depende de quais figuras vocês queiram utilizar para fechar toda a área embaixo do gráfico. Tá? Se você não lembra da área do trapézio, calcula só com triângulos e retângulos, tá? Mas se quisesse usar o trapézio, também poderia ter sido feito. Tá? Aqui esse pedaço aqui é um trapézio deitado, base 60, base maior, base menor 30 e altura 2. Tá? Então calcularia só aqui do 0 ao 4 e do 4 ao 6 daria um trapézio, calcula, faz a conta, vai dar o mesmo resultado. 210 joules. Vamos adiante. Eu vou escolher alguns outros exercícios. Então aqui a forma de calcular o trabalho para uma força variável. Antes de fazer os outros exercícios, eu gostaria de mencionar o trabalho sobre uma mola, que também é uma força variável. Tá? Caiu na última avaliação, não sei se o pessoal foi tão bem, porque foram poucos que acertaram a força sobre uma mola. Tá? Então aqui o trabalho de uma mola. Então se eu tiver uma mola indeformada
indeformada e ela vem até aqui, se eu espichar esta mola, de um valor X, esticar ela de um valor X, né? Então aqui ela está esticada, a força que a mola exerce sobre a pessoa vai ser uma força para lá, tá? Porque tu esticou a mola vai tentar puxar a tua mão, vai ter uma força para lá, que é dada por menos kx. Eu vou usar o módulo, tá? Só para não ficar perdido por causa desse sinal de menos, tá? Seria K vezes X. Então aqui a força é proporcional ao quanto ela foi esticada. A elongação, que é o quanto ela foi esticada, tá? Este K que aparece aqui é chamado de constante de elasticidade da mola. Elasticidade da mola. Normalmente esse número é dado, tá? Exemplo, se tivesse uma mola com constante de elasticidade 120 Newton por metro e ela tivesse esticada de 15 centímetros, tá? Eu faria uma força igual 120 vezes 0,15 metros, o que dá uma força da mola, 0,15 vezes 120, de 18 newtons. 18 newtons. Se a gente for fazer um gráfico da força em função da posição da extremidade da mola, ela vai ser algo assim, ó. Tá? Então aqui, se eu chamar isso aqui de X e aqui de F, para qualquer ponto o F vai ser KX. Tá? Então se eu quero aqui este F vai ser KX. Se eu quero o trabalho de uma mola, eu tenho que calcular essa área aqui. E o que é a área do triângulo? A área do triângulo, trabalho da mola, vai ser base vezes altura. A base é X e a altura é KX. Ah, faltou dividido por 2. KX. A altura é KX dividido por 2. Então o trabalho da mola é kx ao quadrado sobre 2. Tá? O trabalho da mola é kx ao quadrado sobre 2. Isso está aí disponível para vocês na página 190. E isso vai dar origem a uma energia potencial elástica. Energia potencial elástica. Vou botar aqui em cima. Energia potencial elástica. Toda vez que a mola estiver esticada ou comprimida, ela vai ter uma energia potencial elástica que vai ser dado por kx ao quadrado sobre 2, onde o K é a constante da mola
E o X é o quanto a mola está esticada ou comprimida. Ou comprimida. Essa energia potencial elástica está acumulada na mola, quando ela está esticada ou comprimida, ela pode ser utilizada para se transformar, por exemplo, em energia cinética ou energia potencial. Tá? Era usual no passado, hoje em dia já não se faz tanto, se brincar com arminha de feijão, então pegar uma molinha de caderno, uma molinha qualquer, colocava dentro de um cano, né? Comprimia a mola com um êmbolo e botava um feijãozinho. E aí tinha um gatilho, quando tu soltava aquilo que estava segurando a mola, ela estava comprimida. Quando tinha o gatilho que levantava, que soltava o êmbolo ganhava velocidade, porque a mola ia liberar toda a energia potencial elástica que ela tinha e iria transformar em energia cinética. Então o feijãozinho ia ganhar velocidade. Tá? Então a energia potencial elástica pode se transformar em cinética. Também pode se transformar em energia potencial gravitacional. Poderia pegar uma mola lançando um pacote e esse pacote subindo até uma certa altura. Tá? Tipo um escorregador invertido. Então lança o pacote, ele vai subir até uma certa altura, vai transformar inicialmente energia potencial elástica em movimento, então em energia cinética, e por último lá em cima em energia potencial gravitacional. Isso é a conservação de energia que a gente vai ver na próxima aula, que eu não quero falar hoje, porque pode ficar dúvidas, tá? Então vamos falar na próxima aula, que é síncrona. Tá? Vamos resolver alguns exercícios desta lista, pelo menos aí o 1 e o 2. Lista L8, exercício de número 1. Sobre um corpo de massa 8 kg, inicialmente em repouso, age uma força de 80 newtons na direção do deslocamento. Determine o trabalho realizado pela força nos primeiros 20 segundos. 20 segundos. Tá? Como é que vai calcular o trabalho? A gente precisa do deslocamento. A gente tem a massa, a força e o tempo. Como é que vai achar o deslocamento? Vamos ter de lembrar das equações do MR e o V, né, pessoal? E ainda da segunda lei de Newton. Força é massa vezes aceleração. Então eu tenho aqui 80 newtons, a massa é 8 kg, vezes a aceleração. Então a aceleração é 80 dividido por 8, o que dá 10 metros por segundo ao quadrado. Bom, então eu sei que esse movimento é um movimento com aceleração constante, porque foi dito que a força é constante. Então nós temos o MR e o V. Bom, agora eu tenho a aceleração e eu tenho o tempo. Como que eu vou achar o deslocamento? O corpo parte do repouso, tá? Então nós teríamos mais um dado aqui, que o V0 vale 0, que ele parte do repouso. Nós temos o V0, o tempo, e também encontramos a aceleração. Então, a partir daqui, o nosso movimento está bem descrito, né? A gente consegue encontrar o que a gente precisa. Então, para achar o deslocamento,
a gente vai ter que usar o tempo. Tá? Não dá para fazer por Torricelli, tem que usar o tempo. E a equação que nos leva ao deslocamento é sorvetão. Tá? S é SO mais VOT mais AT ao quadrado sobre 2. Onde eu posso pegar aqui e passar o SO para o outro lado, escrever assim, S menos SO igual, o VO vale 0, vezes o tempo, que vale 20, mais o A, que eu achei 10 metros por segundo ao quadrado, vezes o tempo, que é 20 segundos, dividido por 2. Tá? Isso aqui dá 0. S menos SO é o deslocamento, é ΔS. Eu posso chamar de D simplesmente. Aí é o deslocamento. Ficou 10 vezes 20 ao quadrado sobre 2. 20 ao quadrado é 400. 20 ao quadrado é 400. 10 vezes 400 dividido por 2. 400 dividido por 2 é 200, vezes 10, 2.000. 2.000 metros. Então esse é o deslocamento. Em 20 segundos andou 2.000 metros. Mais adiante ele vai pedir a energia cinética. Então também vamos calcular qual é a velocidade que este corpo tem no instante t igual 20 segundos. O deslocamento a gente já achou. Qual a velocidade que ele tem em t igual 20 segundos? Então aqui achamos o deslocamento. Falta achar a velocidade. Como é que acha a velocidade? V igual VO mais A vezes T. Então o VO vale 0, partiu do repouso, mais o A, que vale 10, vezes o tempo, que vale 20. Né? Então aqui vai dar 200 metros por segundo. Agora sim, nós temos a força, o deslocamento e também nós temos a velocidade. Dá para achar o trabalho. Então, na letra A, o trabalho é força vezes deslocamento vezes cosseno de 0 graus. Porque foi dito que está no mesmo sentido da força, tá? Cosseno de 0 é 1. Então, isso aqui fica força vezes deslocamento. A força é 80 newtons. E o deslocamento é 2.000 metros. Portanto, esse trabalho vai dar 2 vezes 8, 16. 160 mil. 160 mil. 160 mil joules. Na letra B, pede a energia cinética. Energia cinética, massa, velocidade ao quadrado sobre 2. A massa é 8 quilogramas. A velocidade a gente calculou aqui 200 metros por segundo ao quadrado, dividido por 2. 200 ao quadrado dá 100 ao quadrado dá 10.000 vezes 4, 40.000. Então fica 8 vezes 40.000 dividido por 2. 40.000 dividido por 2 dá 20.000. Vezes 8, 8 vezes 20.000 dá 160.000. Então a energia cinética dá 160.000 joules também.
A realidade, isso aqui demonstra um teorema, tá, pessoal? Do trabalho e energia, que o trabalho é igual à variação da energia cinética que o corpo adquire. Então ele partiu do zero, energia cinética dele era zero, e ele foi para a energia cinética final de 160 mil joules, que é igual ao trabalho da força que provocou o deslocamento. Tá? Igual ao trabalho total, na realidade. Então os dois resultados dá 160 mil. Vamos ver como é que nós estamos no tempo. Acho que dá para resolver o 2 e o 3. Aí daí vai ficar os demais para a próxima aula. Dúvidas? Vocês podem perguntar na próxima aula, síncrona. Tá? Então aqui nesses exercícios, esse primeiro é um exercício bem completo, porque envolve ter que utilizar equações lá do primeiro conteúdo que nós estudamos, lá do segundo conteúdo que nós estudamos, do movimento com aceleração constante, né? Então tem que lembrar das equações. A gente está fazendo um curso que em princípio ele é cumulativo, vai precisando de conceitos anteriores aí. No exercício de número 2, tem um caixote sendo arrastado por uma pessoa que aplica uma força aqui de 200 newtons. O ângulo em relação à horizontal 37 graus. Vai acontecer o deslocamento. Esse corpo vai vir para cá. Vai acontecer um deslocamento aqui, que está dito que é arrastado em um deslocamento horizontal de 2 metros. Então temos o deslocamento, 2 metros, e uma direção que forma um ângulo de 37 graus com a horizontal numa superfície áspera. Então se é áspera, vai ter atrito, né, pessoal? Se é áspera, vai ter atrito. A força normal possui um valor de, então está dizendo o valor das forças. Força normal 130 newtons. A massa é 25 quilogramas. Dá para calcular o peso também. 25 vezes 10, 250 newtons. Nós temos aqui para baixo o peso, 250 newtons. Tem atrito. Se a força está puxando para a direita, o atrito está para a esquerda. Força de atrito. Força de atrito cinético constante igual a 26 newtons. 26 newtons. Então aí as forças representadas. Determine o trabalho realizado pela força exercida pela pessoa. Então na letra A é o trabalho do F. Vai ser força vezes deslocamento vezes o ângulo, cosseno do ângulo entre a força e o deslocamento é cosseno de 37 graus. Tem aí no enunciado que o cosseno de 37 é 0,8. Então aqui a força é 200 newtons, o deslocamento é 2 metros vezes 0,8. 200 vezes 2 dá 400, vezes 0,8, 400 vezes 0,8,
Isso vai dar 320 joules. 320 joules. Na letra B, pede o trabalho da força normal e da força peso. Trabalho da força normal, trabalho da força peso. Então, da força normal é força normal vezes deslocamento vezes cosseno de peso vezes deslocamento vezes cosseno de... Qual é o ângulo, pessoal, entre a força normal e o deslocamento? Observem que o deslocamento é horizontal e a força aqui é perpendicular à horizontal. Bem como aqui embaixo, forma também um ângulo de 90 graus. Se é 90 graus, o cosseno de 90 é zero, tá, pessoal? Zero. Então isso aqui vai dar 0 joules. Vamos deixar montado só para vocês verem que em princípio o restante vai dar zero. Força normal, 130 vezes 2 vezes 0. E aqui 26 vezes... Ah, não, 26 não. 250 newton vezes 2 vezes 0, que dá 0 joules. Então, tanto a força normal quanto a força peso não realizam trabalho. Falta o trabalho do atrito. Eu vou apagar, vou fazer aqui no cantinho, só para lembrar do ângulo, tá? Eu preciso da figura. É um deslocamento de 2 metros, tá bem? Então, na letra C, trabalho do atrito vai ser força de atrito vezes deslocamento vezes cosseno de quantos graus? O deslocamento tá para cá e a força de atrito tá para lá. Então esse ângulo aqui é de 180 graus. Então aqui cosseno de 180. Ou seja, trabalho do atrito vai ser a força de atrito, 26 newtons, um deslocamento de 2 metros, cosseno de 180 é menos 1. Então aqui o trabalho do atrito vai dar menos 52 joules. Menos 52 joules. E na letra D, pede o trabalho total. Então o trabalho total é a soma de todos esses trabalhos que foram calculados. Aqui, trabalho total é o trabalho da força F mais trabalho da força normal, trabalho do peso mais trabalho do atrito. Então, trabalho total vai ser o trabalho de F, 320 joules, mais 0, menos 52 joules. Então, o trabalho total vai dar 268 joules. Apareceu várias forças no problema, a gente não precisou decompor nenhuma, só precisamos saber do ângulo entre a força e o deslocamento para poder calcular o trabalho de forma correta. Então, nesse exercício, embora um enunciado bem grande, todas as forças foram ditas os seus valores. A gente não precisou calcular nenhuma, só precisou saber do ângulo para calcular os trabalhos individuais. Bem como
o exercício que tem aí na sequência, que é o exercício de número 3, onde tem uma figura com várias forças, né? Uma figura com várias forças. Então tem assim um corpo, tem umas forças aí que tem que olhar bem na figura. Quando imprime não aparece muito bem o ângulo, tá? Aparece aqui um F1, um ângulo 37 graus, F1 37 graus, F2 está aqui para cima, portanto o ângulo aqui é de 90 graus. Depois aparece um F3 para cá, F3, o ângulo do F3 é 120 graus, tá? 120 graus, aqui, 120 graus. Depois aparece o F4, que é horizontal para a esquerda, F4, o ângulo é de 180 graus, né, pessoal? 180 graus, tá para a esquerda, o deslocamento tá para a direita, em princípio, para cá, tá? 180 graus. Por último, um F5 aqui para baixo, um F5 aqui para baixo. O ângulo faz essa volta toda até chegar aqui, é 270 graus. Tá? 270 graus. Todas as forças têm o valor de 100 newtons. Tá? Então F1 é igual ao F2, que é igual ao F3, igual ao F4, que é igual ao F5, que é igual a 100 newtons. O deslocamento é igual para todas, 0,5 metros. Então dá para calcular o trabalho 1 é força 1, deslocamento, cosseno de 37 graus. Cosseno 37 tem aí no enunciado. Cosseno 37, 0,8. Então isso vai ficar 100 vezes 0,5 vezes 0,8. 100 vezes 0,5 vezes 0,8 dá 40 joules. Trabalho 2 vai ser o F2. F2 vezes o deslocamento vezes o cosseno de 90 graus. Cosseno 90 é 0, então esse trabalho dá 0. Trabalho 3 vai ser F3 vezes deslocamento vezes cosseno de 120 graus. Cosseno de 120 menos 0,5. Então aqui fica 100 vezes 0,5 vezes menos 0,5, o que vai dar menos 25. Menos 25 joules. O trabalho do F4 é F4 vezes o deslocamento vezes cosseno de 180 graus. Então aqui é menos 1. 100 vezes 0,5 vezes
menos 1, o que dá menos 50 joules. Menos 50 joules. E o trabalho do F5 vai dar 0, tá? Se fosse calcular o trabalho total aqui, teria um problema, tá? Tá retirando energia do sistema. Os trabalhos negativos ficaram maior do que os trabalhos positivos, tá? Então estaria retirando energia do sistema, o atrito, essas coisas assim, tá? Faltou o trabalho 5, que é F5 vezes deslocamento vezes cosseno de 270 graus. Cosseno de 270 é 0. Então o trabalho 5 é 0 joules. Tá bem, pessoal? Então a gente para por aí, deu 1 hora de aula. Na próxima aula a gente tem aula assíncrona, mas vocês já podem ir tentando resolver aí os exercícios do 6 até o 10, tá? Que são bem simples. Eu resolvo na próxima aula e também vou apresentar para vocês nesta próxima aula a conservação da energia. Então, se não houver o atrito, a energia mecânica, que é a soma de todas essas três energias que a gente viu, energia cinética mais energia potencial gravitacional mais energia potencial elástica, essa soma se conserva se não houver o atrito. Ou seja, a energia mecânica inicial vai ser igual à energia mecânica final. Tá bem? Então, até a próxima aula. Lá eu falo da conservação da energia. Se houver dúvidas a respeito desses exercícios, vocês me perguntem. Se houver dúvidas sobre o MRU, o MRUV ou alguma equação que eu apresentei, vocês perguntam lá também. Tá certo? Até a próxima então, pessoal.